Eu deixei uma proposta para vocês. Quem fez essa proposta? Ninguém abençoou a vida de ninguém. Eu pedi para pegar o celular, manda uma mensagem para quem estava aqui na casa do Senhor, manda uma mensagem, abençoa a pessoa. Essa é o trabalho que eu deixei para vocês. Quem aqui abençoa a vida de alguém essa semana? Louvado seja Deus, essa é a nossa função, abençoar. E esse abençoar aqui não é só colocar dinheiro na mão do irmão, você pode abençoar de muitas outras formas, dando um abraço, né, Mateus? Um abraço de 1 minuto aí é uma forma muito boa de você transmitir ou abençoar uma pessoa. Você só parar para ouvir uma pessoa é uma forma de você abençoar. Pegar o violão e tocar no hospital, né? Louvar no hospital ou cantar com uma pessoa que está necessitada é uma forma de eu abençoar. Mandar um oi, tudo bem? Como que você está fazendo muita falta? É uma forma de nós abençoarmos. Amém? Amém. Que nós possamos continuar a praticar, abençoar a vida dos nossos irmãos. Amém? Amém. Nessa noite Deus trouxe uma palavra aos nossos corações que tem como título: você é chamado para preparar um ambiente onde Deus vai manifestar. Amém? Você é escolhido por Deus para preparar o ambiente onde Deus vai se manifestar. E esse manifestar pode ser aonde Ele te colocar. Não é onde o pastor vai te colocar, mas é onde Deus vai te colocar. Teve uma pessoa muito importante na palavra de Deus que ele preparou o caminho. Lá em Isaías já falava que ele ia vir uma voz que clama no deserto, e ele ia abrir a porta para Jesus Cristo se manifestar nas nossas vidas. Amém? Amém. Mas eu quero utilizar uma outra pessoa que não tinha, ou que eu acredito que muitos aqui nunca nem ouviu falar dele, mas ele foi utilizado para preparar um ambiente onde Deus se manifestou. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 31, versículo 1 até o versículo 11. Êxodo 31, do versículo 1 até o 11. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia pode estar abrindo, quem não pode estar usando o seu celular, senão vai estar projetado aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Deus escolhe operários especializados. Versículo 1: O Senhor Deus disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazer todas as seguintes coisas que eu mandei: a tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todos os seus equipamentos, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas, junto com todos os seus equipamentos, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso,
para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Êxodo 40, do versículo 33 até o versículo 34. Diz assim: Moisés armou um pátio em volta da tenda e do altar, e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda, e ele ficou cheio da glória de Deus no céu. Amém? Amém? Eu creio que muitos nunca tinham ouvido falar dessa pessoa. Bezalel, uma pessoa que preparou o lugar onde a glória de Deus se manifestou. É tão interessante a gente olhar para esse texto e entender um pouquinho o que é o tabernáculo. Foi a maior construção espiritual do Antigo Testamento. Foi algo que foi criado para que a presença do Senhor estivesse junto com o povo de Israel. Foi algo criado para que a presença de Deus estivesse constantemente com o povo de Israel. Então foi a maior construção espiritual daquela época. Uma obra que não era apenas física, era profética. Era uma estrutura que anunciava que Deus ia habitar no meio do povo, que a presença de Deus ia estar junto com eles, que ia estar andando junto com eles, que eles iam sentir a presença do Senhor. Para nós vermos a importância. Mas antes da glória descer, antes da presença da casa encher, antes da nuvem aparecer, Deus não enviou anjos. Ele não enviou querubins, ele não enviou um sacerdote. Ele escolheu uma pessoa para poder preparar o ambiente onde queria manifestar a sua glória. Deus levantou um homem para preparar o ambiente, um homem chamado Bezalel. Um nome que quase ninguém prega, quase não se ouve falar dele. Mas uma pessoa que teve uma grande importância, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa separada por Deus para fazer algo muito importante, uma pessoa que nós nunca ouvimos ou que quase nunca ouvimos, mas que teve uma importância tremenda na manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Algumas pessoas são levantadas por Deus, não para aparecer, mas só para preparar o ambiente. Tem pessoas que são escolhidas por Deus não para ser vistas, não para ser iluminadas, não para ser levantadas no altar, mas só para preparar o lugar. Pessoas são escolhidas, e é tão interessante que nós temos um receio, todos nós temos um receio de sermos chamados por Deus para fazer algo. Eu não tenho habilidade, eu não tenho desenvoltura, eu não sei falar, né, Moisés? Eu não sei falar, eu tenho a minha língua presa. Pode chamar o meu irmão Arão, passa para o Mateus que tem dicção boa. Nós temos esse receio, nós temos esse medo. Se o pastor chamar alguém e falar, quarta-feira você vai pregar, o coração já começa a bater mais forte, já começa a bater acelerado. E agora o que eu vou falar? Do que eu vou falar? É normal, é ser humano isso. Nós temos um receio, nós temos medo de fazer a obra do Senhor, nós temos medo. E Deus escolheu uma pessoa para preparar o ambiente onde Ele ia se manifestar. Descobrimos algo que muda a nossa maneira de enxergar o chamado, o serviço e a glória. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo 31, nós começamos a enxergar uma forma diferente. E hoje nós vamos aprender com essa história que nós podemos ser utilizados para preparar o ambiente onde Deus vai se manifestar. Amém? Deus quer falar conosco nessa noite.
Deus te chamou pelo nome para preparar um outro lugar onde que Ele vai se manifestar. Versículo 1 e versículo 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Ur, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel. Deus, Ele não pegou, escolha uma pessoa, pegue alguém ali da tribo, escolha alguém que estava ali. Deus, Ele escolheu pelo nome. Ele chamou pelo nome a pessoa que ia preparar o ambiente. Ele chamou pelo nome. Ele tem nos chamado pelo nome para fazer a obra do Senhor. Ele não tem colocado: pastor Carlinhos, escolhe alguém. Não, Deus escolheu você para fazer a obra do Senhor. E você sabe disso. Você já sabe o chamado que você tem. Você sabe o que Deus colocou no seu coração. E Ele te chamou pelo nome. Eu chamei pelo nome. Deus não trabalha com coisas desconhecidas. Deus não pega do nada. Ele escolhe pessoas. E Ele adora trabalhar com pessoas que dizem: eu não sei fazer. Deus adora quando você diz: eu não sei fazer, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Ele gosta de trabalhar com isso. Então, meu amado, se você não quer fazer a obra do Senhor, não fale o que você não sabe, porque é a hora que chama você. Quando você diz: eu não sei, eu não consigo, quando você diz para o seu líder: meu líder, eu não tenho capacidade, aí que Deus te chama. Aí que Deus transforma a situação para que você faça a vontade dele. Deus não disse: chame alguém, mas Ele disse: chame Bezalel. Ele não disse para mim: pastor, chame alguém. Não, Ele disse: chame o irmão Francisco, chame o Marquinhos, chame o Gessé. Ele coloca nome. Deus, quando Ele te convida, quando Ele te convoca para trabalhar na obra dele, Ele te chama pelo nome. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Antes da obra existir, o preparador já estava escolhido. Graças a Deus. Antes da obra existir, Deus já levantou. Mas eu nem sabia. Deus já te levantou. Antes de ter o ministério infantil, Ele já sabia quem ia trabalhar. Antes de ter esse ministério do louvor, Ele já sabia quem ia liderar. Antes de ter o ministério de evangelismo, Ele já sabia quem ia trabalhar. Deus prepara o caminho antes mesmo de nós nascermos. O trabalho, o projeto dele já vem antes. Deus te viu quando ninguém te via. Deus, Ele te escolheu quando ninguém olhava a capacidade de você. Deus te escolheu naquele momento onde ninguém tinha a visão para você, ou mesmo você nem estava na igreja. Deus já tinha olhado para você. Ele já sabia o que você iria fazer. Ele já sabe de que forma você vai trabalhar. Deus te chamou quando ninguém acreditava em você. Mas o interessante é que quando nós preparamos o ambiente para que a glória do Senhor seja manifestada, nós não precisamos ser vistos pela plateia. Nós precisamos só estar à disposição do Senhor. Amém. Nós só precisamos colocar no altar do Senhor: usa-me, Senhor, faz a tua vontade. Ele gosta de trabalhar, eu falei aqui, Ele gosta de trabalhar com pessoas assim, camufladas. Vai, meu filho, vai lá e faz a obra. Deus não chamou um sacerdote, Deus chamou um artesão. Zebanel não era o mais espiritual, ele não era mais ungido, mas ele era o escolhido por Deus. Amém. Poderia ter muitas outras pessoas, até mesmo Moisés, mas ele chamou outro e capacitou para ele fazer a vontade do Senhor. Era apenas alguém que fazia o comum, mas fazia o extraordinário nas mãos de Deus. Ele era uma pessoa comum, ele não tinha fama, ele não tinha nada, mas nas mãos do Senhor ele fazia o extraordinário.
Essa é uma palavra para nós. Não é a sua capacidade, não é a minha capacidade, não é o que eu sei fazer, mas é o que Deus vai fazer através de nós. O extraordinário que Deus vai fazer através de nós. Sábado nós temos um projeto maravilhoso, onde que é só nós dizermos: Senhor, eis-me aqui. Mas eu não tenho capacidade de cuidar das crianças, eu tenho vergonha de falar a palavra do Senhor, aí eu tenho medo. Nós estávamos falando sobre isso. O medo, a gente tem medo de se comunicar, e essa nova geração é mais difícil ainda, hein? Temos medo de se comunicar, de se apresentar, de conversar com outras pessoas. Imagine então apresentar Deus. Se eu tenho vergonha de me apresentar, imagine eu apresentar Deus. Mas eu deixo uma palavra para você: não é você, Deus vai fazer através de você. Você é apenas um instrumento, você é apenas um vaso nas mãos do Senhor. Quem se sente pequeno está exatamente na categoria que Deus gosta de utilizar. Aquele que se sente pequenininho, aquele que se sente inferior, é esse que Deus gosta de utilizar. Quando Davi foi ungido rei, ele nem na casa estava. Ele estava cuidando das ovelhas. Cadê? Acabou seus filhos? Tem mais um. Está lá, cuidando das ovelhas. Chame ele. É esse. Quando Jesus saiu para procurar os discípulos, o primeiro que ele pegou é os que estavam ali, pescando. É aquele que estava pescando. Ele não foi dentro do sinédrio procurar pessoas intelectuais. Ele foi utilizar aquela mão de obra que tem medo, aquela pessoa que se sente inferior às pessoas. Você não precisa ser famoso para ser usado por Deus, só precisa ser obediente. Você não precisa ter fama. Chama o pastor Lucinho Barreto para pregar, chama Hernandes Dias Lopes. Não, Deus está te chamando para pregar. Simplesmente obedeça à voz do Senhor. Deus te chamou para preparar um ambiente que será visitado por outros. Deus está te chamando nessa noite para preparar um ambiente onde que outras pessoas vão receber o poder de Deus. Você, Israel preparou, Moisés entrou, e a glória do Senhor. Aleluia. Nessa história nós vemos isso. Quem preparou a tenda? Quem trabalhou? Lógico, Deus capacitou, mas quem trabalhou foi Israel. Ele podia ter chamado Moisés, podia ter chamado Arão para fazer, não. Ele chamou Israel. Prepara tudo para mim. Eu vou te capacitar para fazer tudo para mim. Desde os utensílios, até as vestes, vocês que vão fazer, vocês que vão trabalhar, vocês que vão manusear. Tem glória que a sua família vai viver por causa da sua obediência. Tem glória que a sua família vai receber por causa da sua obediência. Simplesmente você disse: eis-me aqui, Senhor. O seu filho vai receber a glória manifesta do Senhor, simplesmente porque você disse: eis-me aqui, Senhor. O seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho, o seu irmão pode receber simplesmente porque você disse: eis-me aqui, Senhor. Amém. Usa-me. Tem avivamento que a sua igreja vai viver porque você preparou o ambiente. A sua igreja pode receber a manifestação da glória de Deus simplesmente porque você preparou o ambiente. Olha a importância que você tem na obra do Senhor, na casa do Senhor. Tem gente que nem imagina, mas está vivendo um ambiente que você construiu em oração. Você construiu em oração, chorando no altar do Senhor, colocando-se
nas brechas, orando: Senhor, cuida do meu filho, Senhor, cuida do meu esposo, Senhor, cuida da minha esposa, Senhor, cuida do meu pai, cuida do meu irmão. Você precisa obedecer. Antes de você preparar o ambiente, Deus prepara você. Quando Deus te chama, meu amado, pode ficar tranquilo, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as ferramentas. Nada vai sair das suas mãos, nada vai sair do seu poder, nada vai ser: estou fazendo, eu sei fazer, eu tenho uma dicção boa. Não, é Deus que vai ministrar na sua vida. Êxodo 31, versículo 3: eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o amor. Eu capacitei, eu enchi ele do Espírito Santo. Deus dizendo: Deus vai te encher do Espírito Santo, para que você possa fazer tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família e para a tua igreja. Deus vai te encher. Pastor, mas eu não consigo, eu não sei fazer. Deus vai fazer, Deus vai te encher, Deus vai ministrar através de você. Fica tranquilo. A palavra do Senhor é clara: enchi do Espírito. Não tem como preparar um ambiente vazio. Você não vai conseguir preparar um ambiente onde que Deus vai se manifestar se você estiver vazio. Você precisa estar cheio e Deus vai te encher. Mas precisa de um passo nosso. Nós precisamos obedecer, nós precisamos buscar. Nós precisamos falar: Senhor, eis, vem aqui. Mas eu preciso saber qual é a tua vontade. Buscando na palavra do Senhor. O ambiente de glória não é preparado com técnica, é preparado com unção. Eu posso ter as melhores ferramentas, eu posso ter estudado na USP, mas Deus faz na forma dele, ungindo a pessoa. Ele não utiliza a minha capacidade, Ele utiliza eu como ferramenta. Ele quer te usar como ferramenta. Amém? Amém. Não adianta preparar um culto sem preparar o coração. Isso vale para nós. Não adianta eu preparar um culto, deixar todo ornamentado, todo bonito, se o meu coração está vazio e nem está aqui na casa do Senhor. Eu não sinto a presença do Senhor, eu não vejo Ele trabalhar. Quem prepara o ambiente precisa estar cheio de oração, da palavra, e cheio de amor. Amém? Amém. Nós precisamos estar cheios, orar o tempo todo. Nós precisamos estar cheios da palavra. Nós precisamos estar cheios de temor de Deus. Nós precisamos temer a Deus. E temer não é: que medo, nossa, não, é eu respeitar o que Deus tem para mim, é eu seguir as ordens, é eu obedecer a Deus com reverência. Deus te levanta para uma obra que é maior do que você, mas não maior do que Ele. Deus, Ele levanta você para fazer algo maior do que você, mas nunca maior do que Ele. Amém. Versículo 4 e versículo 6. Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Para lapidar, montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Versículo 6. Escolhi Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para trabalhar junto com ele. Ele capacitou e colocou pessoas para trabalhar junto, para fazer a vontade do Senhor, para trabalhar o que Deus tinha. Deus dá uma missão específica para eles.
Deus não fala assim, vá, faça o que dá na telha. Não, Deus ele coloca o que é para eles fazer. Deus especifica para eles cada passo, o que eles devem fazer, de que forma que eles devem fazer, aonde vai ser colocado, em que lugar vai ser colocado, para que vai ser utilizado. Deus ele dá todas as regras, ele manda o manual. É tão interessante que tudo na tenda tinha as dimensões, a altura, a largura, tudo Deus deixa especificado o que era para ser feito. Deus não vai te deixar na mão. Deus ele vai explicar direitinho o que é para você fazer e vai te capacitar. Amém? Israel recebeu as tarefas claras, porque agora só desce onde há clareza da missão e obediência no processo. Deus ele vai dar tudo claro para você fazer a vontade do Senhor. Você precisa só obedecer e fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, atirando para todos os lados. Aonde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Em que lugar eu posso me encaixar? E o Senhor está te dando um presente, está te dando um ministério, está te dando uma tarefa dentro do seu coração. Falta só você ouvir e obedecer. O que Deus manda fazer, Ele capacita para que você possa construir. A obra era gigantesca, mas Deus não perguntou se ele sabia fazer, Ele simplesmente capacitou e ele obedeceu. Mas pastor, eu não consigo fazer. Pastor, eu não sei fazer. Eu não tenho capacidade. Deus vai te capacitar. Deus vai te orientar. Deus vai mostrar a forma que você deve fazer. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa obedecer. Deixar de dizer não, ou deixar de, não, depois eu faço, depois eu luto, depois que minha vida transformar eu faço, depois que eu sair do pecado, não, amado, nunca vai chegar esse dia. Você precisa se dispor, falar, Senhor, eis-me aqui, e me ajuda a consertar, me ajuda a resolver. Não adianta, porque nós nunca vamos sair do pecado, senão você vai subir para o céu. A única pessoa que viveu sem pecado já está no céu, é a única. Glória. Não espere você se limpar para fazer a vontade do Senhor, simplesmente obedeça, e queira mudança, e queira transformação, e queira uma metanoia na sua mente. Transformação, atitude. Eu preciso ter atitude. Senhor, eis-me aqui, eu quero obedecer. Mas pastor, eu tenho que limpar primeiro, meu amado. Todos os instantes nós estamos pecando. A capacitação vem de Deus. E Ele vai cobrir todas as áreas onde que você é frágil e limitado. A capacitação vem do Senhor. E Ele usa aquela parte que você é fraco e limitado. É ali que Ele preenche, para que você possa sentir, não sou eu, mas é Deus que está fazendo através de mim. Amém. As pessoas que estão se convertendo não é porque eu tenho capacidade, mas é porque o Espírito Santo está trabalhando através de mim. É porque o Espírito Santo está convencendo ele do pecado. Não é porque eu tenho capacidade, mas é porque o Senhor quer fazer a obra através de mim. A capacidade vem do Senhor. Quem precisa de ambiente para Deus trabalhar? Quem prepara o ambiente para Deus trabalhar com experiência? Versículo 7 até o versículo 11 diz assim, do 7 ao 11: a tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com suas vasilhas, o candelabro de ouro puro, com todos os seus equipamentos, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas, junto com todos os seus equipamentos, a pia com seu suporte,
as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que o sacerdote Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Deus deu detalhes porque o trabalho, os detalhes nos revela devoção. Deus ele deu os detalhes porque o detalhe revela devoção. Os detalhes ele mostra para nós a devoção. O tabernáculo não era qualquer coisa, era exatamente como Deus pediu, a forma que Deus pediu. O tabernáculo não foi criado pelas coxas, não foi criado de qualquer forma, porque ia receber a presença do Senhor. Isso mostra muito para nós, que nós precisamos trabalhar com o extraordinário de Deus, nós precisamos fazer o nosso melhor. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós precisamos colocar o nosso melhor. O nosso melhor não é aquilo que eu sei fazer, mas é a minha capacidade de fazer o melhor, de extrair aquilo que eu posso entregar de melhor. Isso é entregar o extraordinário de Deus. Não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Nós olhamos ali, nós vemos que Deus ele colocou todos os detalhes que era para ser feito. E Ele nos mostra que nós precisamos trabalhar genuinamente. Não podemos trabalhar de qualquer jeito, nós precisamos colocar o nosso melhor na obra do Senhor. Nós precisamos depositar o nosso melhor. Mas quem faz de qualquer jeito não prepara o ambiente para Deus, mas cria um ambiente religioso. Simplesmente um ambiente religioso, algo que não vem da essência de Deus, que não vem de Deus. Excelência não é luxo, excelência é honrar a Deus. Amém. A excelência não é luxo. Ah, que luxo! Não, excelência, eu fazer o melhor para Deus é honrar a Deus. É eu falar ao Senhor, eis-me aqui. Ouro, pedras preciosas, tecido fino, tudo isso não era ostentação, mas era para honrar a Deus, porque Deus merece o melhor das nossas vidas. Então, quando eu obedeço ao Senhor, eu tenho que entender que essa obediência tem que vir com uma excelência, eu fazer o melhor para Deus. Mas pastor, você falou que Deus vai me capacitar para fazer a obra do Senhor. Isso, Deus vai te capacitar para fazer a obra do Senhor, mas você tem que colocar o seu melhor. Você tem que se dispor a fazer o melhor para Deus. Por isso, capriche na sua vida espiritual. Capriche, faça o melhor. Se você tem a função de fazer o lanche das crianças lá no fundo para entregar lá em cima, faça o melhor. Faça o melhor. Não compre aquela maionese ruim para fazer o patê. Compra relvas. Não precisa comprar aquele suquinho que a gente fazia. Não, compra um tanque, né? Ou compra uma Coca-Cola. Nossa, não pode dar Coca-Cola, né? Mas dá o melhor para as crianças. Você vai dar aula para as crianças, estude, pesquise, busque. Eu trouxe uma bíblia de estudos aqui. Invista na sua vida para fazer o melhor para Deus. Entregue o seu melhor. Ah, pastor, mas não. Se entregue e faça o melhor para Deus. Cuide do seu altar. Cuide da sua rotina devocional. Não ofereça para Deus o que sobrou, ofereça o melhor. Eu falei que é tão bom quando nós levantamos e a primeira coisa que nós fazemos é orar ao Senhor, é falar: Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos. A vida cristã é isso, não é só eu chegar aqui no domingo à noite. A minha vida cristã é todos os dias. É eu levantar pela manhã e falar: Senhor, o meu dia é para honrar o teu nome. Ah, pastor, que exagero. Não. Todos os dias é para honrar o nome do Senhor. Quando as pessoas que olham na rua é para elas olhar para Cristo, elas enxergar Cristo nas suas vidas. Por isso que eu disse semana passada que nós devemos abençoar as pessoas. As pessoas têm que enxergar Cristo todos os dias.
Não entregue o seu final de dia na hora que você está cansado, ou que você está lendo a palavra de Deus e dorme em cima da Bíblia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Dormir, orar sentado, orar deitado no canto. Faça o melhor. Faça o melhor. Em todos os momentos, faça o melhor. Não entregue a sobra. Sobrou uns minutinhos que eu vou orar para Deus. Vou fazer para Deus. Não, entregue o seu melhor para o Senhor. Quem prepara para Deus sabe que a unção não dispensa a responsabilidade. Não é porque Deus te escolheu, não é porque Deus te ungiu, é que Ele não vai te exigir em responsabilidade. Você tem que ter responsabilidades também. Você tem que ter responsabilidade para você cuidar das crianças lá em cima. Você tem responsabilidades. Você precisa ensinar a história correta. Davi ele veio num cavalo branco, rodou o seu cajado e jogou no coração de Golias. Não, estude a lição certinha. Estude a lição certinha. Nós precisamos entregar o nosso melhor. Se eu puder colocar um filmelógrafo, figurinhas, explicando para eles, ou se eu quiser usar, uso o CD. Leva ele lá como Golias e pega o Écio como Davi. Fala, roda aí, Egito. Ou faz Pedro, Tiago e João aqui com Marquinhos, com Gessé e com o Zebê, Pedro, Tiago e João. Faz o melhor. Faz o melhor. Eu tenho falado muito para os líderes, nós temos que fazer o melhor, nós temos que entregar o melhor na obra do Senhor, não para agradar o pastor, não para agradar os líderes, não para agradar a Deus. A obra é do Senhor, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então quando eu tenho que fazer, como você diz, quando eu vou fazer a obra do Senhor, eu tenho que fazer olhando para Ele, fazer porque é para Ele, não olhar para homens. Não adianta eu ter poder se eu não tiver compromisso. A unção te levanta, mas a responsabilidade e compromisso com Deus é que te sustenta. Deus ele te chama, você obedece. Deus ele te capacita, mas você precisa ter compromisso e responsabilidade com a obra do Senhor. Você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa. Eu tenho falado muito isso na EBD. Nós precisamos buscar leitura. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar crescimento. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Qual era o cenário da história? Para que ele estava lendo? Para que ele estava falando aquilo? O que ele estava vivendo? Quem escreveu? Nós precisamos entender. Nossa, pastor, tudo isso? Sim, nós precisamos buscar mais para saber o que Deus quer de nós. Quinto e último ponto: quando o ambiente está pronto, a glória do Senhor desce. Aleluia. Quando o ambiente está pronto, a glória do Senhor desce. Êxodo 40, versículo 33 e o versículo 34. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. E então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. A glória de Deus não desce sobre o improviso, ele desce sobre a obediência concluída. Vamos dar um jeitinho ali. Vamos fazer daquele jeitinho, só para nós não deixar de fazer. Não, só quando nós obedecemos. Assim Moisés acabou a obra, e então a glória do Senhor desceu. Termine o que Deus começou através de você. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não abandone quando a presença do Senhor estiver. Queria que a igreja estivesse fechando seus olhos nesse momento.